E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório, comigo, meu dileto companheiro, Alcir Almeida, para continuarmos comentando o Livro dos Espíritos, especificamente sobre a Lei do Progresso. Logo depois da vinheta, a gente continua a nossa discussão sobre esse tema. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. É sempre uma alegria e é sempre uma honra estar aqui para conversarmos sobre o conteúdo desse livro. Forte abraço a cada um de vocês. Alcir Almeida, hoje nós vamos comentar a partir da questão 782, dentro do estudo da Lei do Progresso, especificamente no tema Marcha do Progresso. Nessa questão, o Kardec fez a seguinte pergunta: não há homens que entravam o progresso de boa fé, crendo favorecê-lo, porque o veem sob seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Ou seja, o Kardec está perguntando e sugerindo, né, que há homens que, acreditando que estão fazendo uma boa obra, acreditando que estão contribuindo para o progresso, na verdade estão entravando. E fazem isso não é por maldade, não. Fazem porque, de boa fé, acreditam que estão fazendo uma boa coisa. É isso mesmo, Almeida? Pois é, né? Tem gente que realmente acredita que sozinho pode fazer alguma coisa, sozinho pode deixar de fazer alguma coisa. De boa fé ou não, né? Então eu gostaria de responder bem pontualmente, de uma forma até bem resumida. Nem de boa fé, nem de má fé, né? Um homem não é capaz de deter a marcha do progresso. Os planos divinos têm seu ritmo, os planos divinos têm seus objetivos, e não seremos nós, pobres mortais, que haveremos de prejudicar a marcha do progresso. Almeida, você fez um comentário agora que me levou até fechar aqui um pouquinho para a gente estender um pouco o comentário, para não perder a oportunidade. Recentemente, eu ouvi um vídeo onde o juiz Haroldo Dutra, Sim. onde o Haroldo Dutra, ele faz uma colocação muito pertinente, ele falando da possibilidade, isso está no YouTube, tá? Sim. É de conhecimento público. Ele preocupado com o andar da carruagem na doutrina espírita, porque diz o seguinte: gente, se a gente observar hoje, a grande gama dos espíritas, principalmente daqueles que estão na liderança do movimento espírita, é tudo acima dos 50 anos de idade. Na visão dele, a participação dos jovens está muito pequena para que haja uma substituição natural das lideranças. Então, ele diz, literalmente, olha, se as coisas não mudarem, em 50 anos, o espiritismo vai estar sem liderança, vai estar capengando. Eu ouvi aquilo, eu falei assim, caramba. E ele falou preocupado. Ele falou isso. E eu falei, caramba, eu tenho um respeito muito grande pelo Haroldo, né? Mas, Almeida, quando eu ouvi aquele comentário, passaram-se vários flashes na minha cabeça, várias lembranças. E eu acho que eu posso comentar aqui, porque a intenção é a gente divulgar a doutrina espírita e plantar a esperança em todos nós. E no momento que a gente entrar numa de achar que está tudo perdido, aí está tudo perdido. Né? Para mim que estou pensando isso. Mas eu lembrei, sabe de quê, Almeida? Não. De uma instituição que eu tenho o maior respeito pela instituição, que é a Igreja Católica.
A Igreja Católica é uma instituição milenar, podemos dizer assim. E a gente pode observar, é só ler um pouco a história mais antiga e mais recente, e a gente vai ver fatos tenebrosos promovidos por seres humanos que contribuíram para manchar a imagem da Igreja Católica. É fato. Isso é fato. E nós não estamos falando de coisa moderna, nós estamos falando de 1000 anos atrás. E mesmo assim, a Igreja Católica está aí. Está. Quando eu ouvi esse comentário do Haroldo, eu pensei, gente, o Espiritismo, com todo respeito ao Haroldo, não sei se ele vai chegar a ver esse comentário. Ouvi falar, né? Ou ouviu falar. Mas com todo respeito, o Espiritismo não é obra dos homens. Não. A doutrina é dos espíritos. O nome já diz, a doutrina é dos espíritos. E ela não está na dependência, creio eu, dos homens. É claro que nós temos um papel preponderante, porque nós precisamos fazer a interface do mundo espiritual com o mundo material. Mas será que a espiritualidade ela está assim tão dispersa que vai ser surpreendida com a falta de braços para dar conta do trabalho de divulgação e de continuidade à doutrina espírita? Então, eu pensei nisso e essa pergunta e o seu comentário me trouxe essa lembrança. Eu não estava pensando nisso. Se a gente pegar por base a nossa querida Igreja Católica, que apesar de tantos supapos que tem sofrido durante o tempo, está aí no cumprimento da sua missão. 2000 anos. No cumprimento da sua missão, eu acho que a gente... Você pode me corrigir se você julgar pertinente, mas eu acho que a doutrina espírita é desse naipe também. Mesmo que nós falhemos aqui, ali e acolá, a espiritualidade não vai permitir que um empreendimento dessa natureza, do ponto de vista espiritual, sucumba pela falta de homens de boa fé, para pegar o termo aqui da pergunta. Eu lembrei desse comentário, não sei se está pertinente com a temática, mas comente. Olha, concordando com você, com certeza você já ouviu falar dos silogistas, né? Para os nossos companheiros aí que estão nos assistindo. Silogismo é uma figura de linguagem que é estudada até hoje. Uhum. Mas existiam os sofistas. O silogismo é uma forma de raciocínio. É uma né? forma de raciocínio. Isso. Os sofistas eram uma escola de pensamento cujo objetivo era enganar com a palavra, né? E foram, se você me permite, exatamente os sofistas que entraram em contenda com Sócrates e levando A morte. à morte. Né? Aí a pergunta que fica é, e aí nós podemos chutar um número mais alto, 2.400 anos depois, todo mundo já ouviu falar de Sócrates. E os sofistas? Onde andam. Onde andam? O que comem? De que se alimentam? Como se reproduzem? É aquela piada, né? Ô, gente, a verdade tem força. A verdade tem uma energia própria. Por mais que alguém tente encobrir a verdade sempre vem à tona. Hoje eu comecei a ler um livro. Eu recomendo, quem tiver a oportunidade. Eu não vou ser capaz de falar porque é uma expressão em latim. Mas em latim, Linguagem do Terceiro Império. LTI. Quem escreveu foi Victor Klemperer, um filólogo alemão, judeu, que nunca saiu da Alemanha, e a história dele é maravilhosa e merece ser conhecida, e ele escreveu esse livro, LTI,
que a melhor tradução para o português que eles acharam foi A Linguagem do Terceiro Reich. E ele, nesse livro, é um livro alentado, é um livro aí de mais de 600 páginas, ele fala sobre o processo de mudar o sentido das palavras que aquele país foi submetido. Então, por exemplo, você vai ter o incêndio no Reichstag, que ninguém é o Congresso que tinha lá, né? Então, queimaram o Reichstag. Em nome da liberdade, eles começaram a perseguir os inimigos políticos. A pergunta que fica, até para continuar aqui no tema da pergunta, é: um homem pode mudar a história? Pode. Ele mudou o conceito de democracia, ele mudou o conceito de liberdade, ele mudou o conceito de verdade? Não. Verdade é verdade. Liberdade é liberdade. Democracia é democracia. E aí eu gostaria de recorrer a uma frase muito famosa que é atribuída a Lincoln, né? Alguns podem enganar alguns por muito tempo. Muitos podem enganar muitos por algum tempo, mas ninguém vai enganar todos o tempo todo. E voltando ao conceito que está aqui no Livro dos Espíritos, um homem, uma ideia, um grupo enganado, equivocado, ele pode enganar uma pessoa por muito tempo, pode enganar uma grande massa por algum tempo, mas não vai enganar o tempo todo, né? E dessa maneira, para concordar com a ideia do Espírito da Verdade, um homem, uma ideia e um grupo que, ainda que de boa fé, se interponham no caminho do progresso, ele é apenas um percalço, ele é um desvio, ele é um delay, é um atraso temporário, que a marcha do progresso não se detém. Uma ideia puxa a outra, né? É verdade. Uma ideia puxa a outra. E olha que eu falei que eu ia responder bem simples. E foi. Mas o seu comentário me lembrou agora aquelas pessoas que, diante de determinados obstáculos, quaisquer que sejam, se assustam, se apavoram, E desanimam, se julgam deserdados ou deserdadas, pessoas deserdadas da paternidade divina, né? Onde está Deus que permite uma coisa dessa? Interessante que essa frase que você falou aí, ela é multimilenar, né? Sempre que as coisas aparentemente estão dando errado, a primeira coisa que a gente faz é botar a culpa em Deus. É exatamente. Então, olha que interessante, como a doutrina espírita, e por isso que ela é auto-intitulada de o Consolador Prometido, porque vem para nos trazer esse consolo, né? Diante de uma situação, conforme a pergunta 782, diante da situação em que um homem, um grupo, uma situação se interponha à marcha do progresso, calma. Calma que Calma. ele é apenas um grão de areia se interpondo numa corrente no oceano. Agora, para Uma hora você... vai ser arrastado. Exato. Agora, para você ter essa percepção e gerar essa tranquilidade em você, você não pode mensurar o processo em 10, 15, 20 anos. 60, 80 anos? Não, 60, 80 anos. Não. Né? Porque o tempo de Deus é a eternidade. Então, eu estou lendo um livro, SPQR. Senato Populi Quae Roma. Exatamente. Da Elizabeth... É uma mulher a autora. Ela é uma professora inglesa. Eu já li. Né? É um excelente resumo da história de Roma. Pois é. Aí quando você lê aquele livro, Almeida, você diz assim, caramba, o Império Romano foi o que? Mais de 1000 anos. Aquela coisa, ele começou 400 anos antes de Cristo e a queda de Constantinopla foi 1480, alguma coisa assim. Nós podemos falar aí de 20 séculos.
E hoje? Cadê o Império Romano? Passou. Passou. Né? Desempenhou um papel Sem fundamental dúvida, para a civilização ocidental, mas passou. mas passou. Então, é nesse sentido que a gente explica, Obra dos homens vem e vão, a de Deus é que permanece. e é disso que a doutrina espírita fala, Uhum. né? Para que nós não queiramos resolver os problemas do mundo no nosso tempo, porque nós também estamos aqui de passagem. Sim. A gente não pode esquecer disso, né? Então, se desesperar não combina com aquele que compreendeu a mensagem espírita. Não se desespere. Ah, mas a gente vai sofrer. Sim, pode ser, faz parte do processo, Uhum. né? O Cristo Mais sofreu, por nossa teimosia do que qualquer outra coisa, mas faz parte do processo. faz parte do processo. Daqui a pouco, tudo isso, eu digo tudo isso na nossa vida, na humanidade toda, tudo isso que nós vivemos hoje Passa. será passado. E aí, a gente vai se perguntar, qual foi a minha contribuição? O que é que eu deixei plantado no solo do tempo enquanto estavam ocorrendo esses obstáculos na marcha do progresso? É isso aí. Vamos para a Acho que é próxima. isso, né, Almeida? Eu acho que é isso. Nós ficamos já quase 15 minutos nessa pergunta aí. Ficamos, mas eu não me arrependo, não. Eu acho que Merece. merece esse E comentário. olha que foram citados aqui 2 livros que merecem leitura. Pois é. Tá aí uma coisa que eu não sei se os ouvintes percebem, mas a intenção, sempre que a gente cita aqui uma obra, sempre que a gente... Espírita ou não? Espírita ou não. Citamos 2 obras aqui que não são espíritas, Não. mas que trazem informações importantes para a gente entender, inclusive, E o mundo que a gente o vive. mundo que a gente vive, Sim. e vão ao encontro, muitas coisas, da ótica espírita. Sim. Não é isso? Quando a gente indica aqui algum filme, não é para fazer propaganda, não. É para divulgar pontos de informação para que todos nós possamos entender e compreender melhor todo o processo. Uhum. Eu vou repetir a pergunta, Almeida. Vamos lá. Não há homens que entravam o progresso de boa-fé, crendo favorecê-lo, porque o veem sob o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? E os espíritos disseram para o Kardec: são pequenas pedras colocadas sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Ou seja, vai dar um solavanco, mas segue em frente. Vai dar um solavanco, vai dar um retardozinho ali de microsegundos no tempo No geológico, grande concerto das coisas. mas a viatura continua caminhando. Continua. Próxima questão, Almeida, 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Você veja que essa pergunta ela é interessantíssima. Porque a primeira pergunta é, ora, quer dizer que o progresso é lento? Volta aquilo que você acabou de falar. Aos olhos de quem? Depende do referencial. Né? Exato. Se você pensa que você vai viver 60, 80 anos, é muito devagar. Eu vou ter que encarnar umas 20 vezes. Agora, se você parar para pensar que você teve um ponto de partida, mas que não tem final, é mais um detalhe na tua vida. É só um detalhe. É só um detalhe na tua vida, né? Agora, com certeza, não só o planeta Terra, mas cada orbe, cada um dos corpos estelares que nós temos aí no universo de Papai do Céu, ele tem um papel no grande concerto. Ele tem algo a realizar. E se de vez em quando nós, essa parcela da humanidade que tem a Terra por morada, se ela começa a atrasar, vem um sacodezinho básico ali para colocar as coisas em ordem, né? É como um filho adolescente que está com seu quarto muito bagunçado, vai bagunçando, vai bagunçando, vai bagunçando, vai bagunçando, vai bagunçando. Tem uma hora que um pai e uma mãe vai lá e bota a ordem
naquele pardieiro. Tem, É vai verdade. acontecer, né? Então, acho que a gente tem que ter essa percepção. Primeiro, há momentos em que está tudo certo, tudo se alinha, aí a humanidade dá saltos, avança muito rapidamente em algum campo. É só parar para pensar o que nossa geração testemunha e testemunhou. Acreditem, quando nós éramos crianças, não existiam celulares, não existia internet, não existia computador dentro de casa, não existiam televisores coloridos É no verdade. Brasil. Acreditem, Não né? existia nada disso. Não existia nada disso. E avançou. Nesses 50 anos aí, a gente viu todas essas coisas acontecerem. Uma avalanche. Uma avalanche tecnológica, Uma né? avalanche. Caramba, eu fico parando para pensar, desde a primeira vez que eu tive um celular ali no final dos anos 90 até hoje, o que o primeiro fazia, o que eu tenho hoje faz, é estúpido. É. É uma comparação mortal. Não se compara. Não se compara, né? Hoje em dia, teoricamente, você pode, a partir de uma pulseirinha, fazer aquilo que o Dick Tracy fazia nos anos 50. Lembra que tinha, se fosse português de Portugal, seria banda desenhada. Como nós estamos no Brasil, é quadrinho, né? Uhum. O Dick Tracy conversava ele conversava com o pessoal lá por intermédio de um relógio de pulso. Hoje, você é capaz de fazer E a isso. gente chamava aquilo de ficção científica. Ficção científica. Hoje a ficção é uma realidade É uma pueril. realidade. Quando você lê em Nosso Lar, que foi escrito lá no final, praticamente anos 50, né? Que havia um local onde o auxiliar lá nem me lembro mais se era o Ministério da Regeneração, o que ministério que era, mas ele entrou, pegou um aparelho, ele descreve um teclado, que eu nem me lembro mais quais as palavras que ele usava, era como se fosse uma máquina de escrever conectada a um dispositivo que mostrava imagens. Exatamente. É mais ou menos assim que ele descreve. E foram acessar a ficha dele, André Luiz, para saber o que ele tinha feito. Tinha o histórico dele. O histórico dele, o dossiê. cadastro, o dossiê completo da existência dele. Hoje, você tem isso num computador na tua casa. Né? Então, as coisas avançam. Sim, não tenhamos dúvida. E quando a gente, por nossas ações, começa a atrasar, nós nos colocamos contra a marcha da história. E vamos ser atropelados, vamos ser arrastados. Quem anda em cargos de mando e começa a tomar decisões que são contra a ordem natural das coisas, ele vai ser atropelado. E é isso que diz a resposta. Olha só. Eu vou repetir a pergunta. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral para os transformar. E ainda continua. E tem aqui agora um comentário do Kardec, que diz assim: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias e germinam durante séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência que do mal faz surgir o bem.
A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de tê-la perturbado. Pois É é, isso. se você perturba a ordem natural das coisas, É isso, Almeida. é isso aí. E é interessante quando você para raciocinar em cima desse tipo de coisas, como há momentos, como diz outro, chave na história, em que a marcha do progresso é contraposto a alguma opinião, a alguma vontade. Tem uma expressão muito popular que é de uma sabedoria incrível. Aquilo que tem que ser tem força, né? Aquilo que tem que ser tem força. Quando você para olhar, por exemplo, a guerra na Ucrânia é uma coisa completamente contra a ordem natural das coisas, né? Nós não, eu pessoalmente aqui estou tentando lembrar qual foi a última vez em que duas nacionalidades efetivamente foram à guerra de uma maneira tão direta, tão objetiva, em altíssima escala. O que eu me lembro foi aquela guerra Irã-Iraque, que, querendo ou não, tem mais de 40 anos. Né? Então teve a guerra Irã-Iraque. Alci, mas as guerras do Golfo? Não, as guerras do Golfo teve um país que invadiu o outro e veio uma coligação e destruiu. Não tinha um enfrentamento direto entre duas nações. Duas nações, entre duas culturas. E olha que são duas culturas que são primas. Né? É irmão contra irmão realmente ali. Primas legítimas. Primas legítimas. Porque são filhos do mesmo ducado lá de Kiev que existiu 1000 anos atrás. É verdade. É terrível. Meu amigo, eu espero que a gente tenha contribuído com os nossos ouvintes para que pensemos juntos, né, Almeida? Eu toco muito nessa tecla. Antes de aprender qualquer coisa, eu acho que a gente tem que aprender a pensar, a refletir, como dizia um colega meu, aprender a escanear o ambiente e ver o que está por trás das coisas. Mas é isso. Muito obrigado pela companhia. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham. Se gostaram, deem ok. Se não gostaram, também façam o registro e digam do que não gostaram. Esse programa é de vocês e para vocês. Forte abraço. Grande abraço a todos. Até o próximo programa. Até lá.